amigo que gosta de rádio, que gosta de vozes bonitas, que tem dentro de você aquele sentimento de que o companheiro de sempre, aquele radinho, pode ser aquele rádio que você transporta com você para onde você quer, pode ser aquele fixo no carro, enfim. É o rádio que conversa com a gente, é o rádio que faz a alegria da nossa vida e nós precisamos dele sempre. É um grande companheiro. Nesta série, nós estamos conversando sobre a história do rádio e um rádio centenário. Então, nós estamos passando por várias pessoas que falaram, fizeram, fazem parte do rádio e que ainda vão fazer. O meu nome está aí, se você entrar no YouTube Luiz Fernando Malhoca, você descobre dentro do canal uma série de programas que nós estamos fazendo para homenagear o rádio, contando histórias de emissoras que já foram embora, já ficaram no passado, ficaram só como documento histórico, etc, etc. Hoje nós vamos conversar com uma voz que você ouve num determinado estilo de rádio. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, vou convidar aqui para a tela nosso Cadu Previero. Bem-vindo. Um prazer falar com você, Luiz Fernando Malhoca. Que bom bater esse papo com você aqui. E agradeço o convite, né? Bom, o convite é feito para quem faz parte desta imensa legião de belas vozes que conversam com a gente, nem sempre, né? Tem gente que já tem esta amplitude tecnológica e já assiste o rádio, coisa que a gente jamais imaginou, pelo menos era errado dizer, eu assisto o rádio. No começo não, eu ouço. Nem ovo, nem assisto, era ouço o rádio. Aí eu fiz a brincadeira do ovo porque certa feita a Jovem Pan 2, logo no seu período de lançamento, ela fez uma pesquisa e estava começando a crescer. Então, a agência de propaganda falou, olha, vamos botar um ovo, né, com as características normais e vamos botar só o desenho, a Jovem Pan. Então, ficou uma coisa gozada, porque muita gente fala, mas é errado. Então, hoje eu sei que as pessoas assistem a programação do rádio pelas redes sociais, mas tem gente que não. Então, nem sempre se conhece as vozes e tudo mais. Então, vamos começar do começo. Onde nasceu o Cadu, que eu presumo se chame Carlos Eduardo Previero? De onde veio? Se veio do interior, se veio daqui? Como é que descobriu esta vocação para a comunicação radiofônica? Meu nome tem uma pegadinha, né? Então, meu nome é Ricardo Previero, então não é Carlos Eduardo, todo mundo brinca com isso, mas tem a ver por causa da rádio. O apelido veio com a minha entrada no 89, mas eu sou aqui de São Paulo, sou paulistano, né? Nasci aqui na capital, Hospital São Paulo, e a minha paixão pelo rádio começou cedo. Já ouvia Zebétio, né? Desde cedo, já ouvia a Rádio América, já ouvia músicas especiais de artistas nas rádios AM, e depois, claro, veio a paixão pelo FM, né? Então, eu comecei a gostar bastante de ouvir FM, e uma em especial que me chamou muito a atenção, que foi 89, a Rádio Rock. Então, desde pequeno, sempre gostei muito de rock. Meu primeiro disco foi Bill Haley e seus Cometas, com 6 anos, pedi para o meu pai um disco desse. Então, o rock sempre esteve dentro de mim, e era uma meta a 89, a Rádio Rock, né? Então, claro que tem todo um processo até chegar aí, né? Então, fiz curso de locução no Senac, né? É um curso que é importantíssimo, tanto pelo seu DRT, pela sua trajetória aí no rádio, mas é um curso que vai te dar uma noção grande aí, né? De modulação, de locução, de interpretação. Então, a gente acha que sabe um pouco de rádio por ouvir, mas fazendo o curso, você acaba entendendo que tem muitos detalhes, outras coisas a mais. E claro que no dia a dia, na prática, né? Você vai aprendendo muito mais, você vai pegando a manha de rádio, né? A improvisação, que é muito importante. Então, a minha história começou aí, meu contato com o rádio foi esse, foi pela música mesmo, né? E depois ter procurado esse curso do Senac. Então, aos 16, 17, o meu interesse foi maior por isso, eu comecei a fazer comunicação, propaganda e marketing, mas o rádio sempre foi um grande sonho. E fiz esse curso, né, no Senac, e a minha carreira começou a partir desse curso. Então, na escola, enquanto você estudava,
digamos, do segundo para o terceiro grau, existia alguma coisa diferente que as pessoas falam, não, vou botar o Cadu para apresentar, vou botar o Cadu no palco para fazer o show de fim de ano. Tinha essas coisas já ou você era mais para o lado tímido e ficava na sua esperando alguma coisa acontecer? Ó, era tímido, mas assim, quando tinha as leituras de escola, eu lia bem. Então, modéstia à parte, eu ia bem e intuitivamente, né? Então, a minha intuição de impostação talvez fosse já aparecesse naquela época. É muito engraçado. Quando eu lia, a sala parava, né? Então, eles prestavam atenção na sua leitura. Então, isso eu percebi desde cedo. Os professores perceberam também. E para a apresentação de alguns trabalhos começaram a me chamar, verdade, isso aí é bom você ter tocado nesse assunto. Então, eu fui bom, né? Assim, razoável das apresentações, então era cotado para apresentar. Então, não que eu fosse mais desinibido que os outros, pelo contrário, me achava até um pouco tímido no começo, mas conseguia me dar bem com a voz e a apresentação, né? Então, isso foi nas apresentações, nos seminários aí do colegial. Acabei me dando muito bem nisso daí. Foi uma ótima pergunta, até. Eu gosto. Termina, desculpa. Não, foi isso aí, acabei até me lembrando, nem tinha me lembrado disso, mas me veio agora, né, esse flashback na cabeça, que era verdade, era cotado para apresentar. Eu começava a apresentação, depois passava para os outros alunos, e às vezes encerrava também. Mas a introdução dos trabalhos foram nesse sentido, inclusive na faculdade depois. Mas aí eu já tinha o curso de locução, mas eu lembro que no final, na apresentação final do curso de propaganda e marketing, eu fui mais cotado para apresentar. Falei, você já é locutor, é você que apresenta. A gente monta o trabalho, a apresentação é sua, né? Então, a minha participação no TCC foi mais apresentação do que compor ali todo o trabalho, né? Aí já vem o período do abuso, né? Já que você é isso, aproveita e faz. Já que você trabalha em tal lugar, aproveita. Eu gosto de conversar a respeito desses detalhes, porque muita gente não percebe a tempo, ou seja, ele faz isso, alguém gosta da voz na escola, ou no grupo ao que ele pertence e tal, ele ou ela. De repente, alguém fala, puxa vida, por que eu não me toquei que aquele negócio já queria dizer que lá na frente eu poderia ser. Então, eu gosto de despertar a atenção das pessoas com exemplos, porque muita gente que passou por aqui já contou mais ou menos algo parecido. Falou, poxa, não sei porquê, mas sempre me escolhiam. Não sei se é porque eu era moleque e tinha voz mais grave do que os outros, não sei se é porque eu não tinha voz de criança, e isso é um detalhe importante, porque é um sinal, né? Não quer dizer que você tenha a vocação por causa disso, mas você pode perceber a sua vocação a partir daí. Bom, como é que você, depois de ter o chamado DRT, que a gente sempre gosta de explicar, DRT não é nome de carimbo. DRT são iniciais que significam Delegacia Regional do Trabalho. Você tem que se inscrever nela através de um comprovante, de uma prova que você fez o curso, e aí você recebe, sim, um número, né, juntamente com o carimbo, que determina que você é um profissional habilitado a exercer aquele tipo de função. É um pouco de reserva de mercado, de cuidado e de respeito com o mercado da locução. E aí você consegue o tal do DRT, que ficou sendo chamado assim, e vai trabalhar. Olha, agora já está aqui na minha carteira, daí para frente, onde é que você foi, em que porta você foi bater? Olha, foi uma história interessante, né? Então, eu tinha feito curso e tinha gravado, naquela época eram fitas, né? Hoje é tão fácil, você manda um e-mail com um MP3, né? Com a sua voz. Então, naquela época, eu fui de porta em porta na Paulista, né? Fui em todas as rádios, Metropolitana, fui na Lapa, na Transamérica, fui na Brasil 2000, no Sumaré. Então, eu tinha feito uma fita piloto, né? E fui levando. Então, você colocava um envelope com uma fita piloto, né, direcionado para cada rádio ali, então você tinha o seu currículo e uma fita. Esse era o material que a gente tinha ali, né? E fui procurando durante um bom tempo. Então, muita gente vai para o interior, né? Eu não tinha como ir para o interior e
buscar as rádios FMs lá do interior, que era muito comum isso na época, você acabava o curso, então vou para o litoral, vou tentar no interior, e eu fiquei em São Paulo mesmo, né? Mas acabei entrando 6 meses depois, eu tinha feito 18 para 19 anos, acho que peguei o DRT com 19 anos, foi isso. Eu logo quis fazer o curso, porque você tem que fazer o curso a partir dos 18, né? A sua voz está formada a partir dos 18 anos, né? Então, foi logo que eu fiz 18, fiz o curso, peguei o DRT. A primeira rádio foi uma rádio AM. Eu queria mesmo, sempre ressaltando 89, era a rádio que eu gostava, né? Mas poderia ser a Metropolitana, Transamérica, qualquer outra rádio, né? Mas eu não esperava ser uma rádio AM, né? Apesar de escutar bastante AM aí na infância, eu não esperava essa rádio. Então, por acaso, eu não era de Guarulhos, a minha tia que morava em Guarulhos, né? Lavando o quintal ali, ela sempre foi sempre deu uma força assim para mim. Eu lembro que a vizinha dela era a mulher do tal do seu Amilcar. Esse seu Amilcar tinha um programa numa rádio, que é a Rádio Boa Nova de Guarulhos, era um programa espírita, às 6 horas da tarde, né? Aí minha tia comentou, que às vezes ela ouvia essa rádio, meu sobrinho fez um curso aí no Senac e tal, e ele quer ser locutor. Aí ela comentou com o seu Amilcar, né? Esse seu amigo falou: olha, me dá uma fita dele, me dá o trabalho, me dá o telefone dele e tal. De repente tem alguma coisa para ele na rádio, né? E aí a tia até comentou, mas eu nem desencanei. Mas eu lembro que uns 5 dias depois me ligou o Maurício, né? O Maurício Siqueira, que é irmão do Cacá Siqueira, né? Que trabalhou um tempão aí na PAN. E o Maurício Siqueira foi convidado para essa Rádio Boa Nova para fazer uma equipe de jornalismo, né? Para montar dentro da Rádio Boa Nova, entre os programas que eram programas populares, né? Então, eram programas de música popular, e tinha os programas espíritas também. Então, tinha meio-dia, 6 da tarde, era uma rádio do grupo André Luiz, né? A Rádio Boa Nova, ela existe até hoje, é 1450 AM. Então, eu lembro que eu fui convidado lá para fazer uma entrevista. Essa entrevista foi com o Maurício, e o que eu tinha era uma fita com especial do The Coach de rock, né? Eu lembro que ele escutou e deu risada, falou: pô, mas essa rádio é uma rádio espírita, eu tô te chamando para ser um repórter, mas tudo bem, deixa eu ouvir tua voz aí. Era um programa que eu tinha gravado no Senac, que era um especial do The Coach, que é uma banda dos anos 80 aí, né? O The Coach, a maioria conhece, que gosta de rock. E foi isso daí. Ele gostou do teste, depois eu li uma notícia lá, mas eu tinha 18 anos e não tinha carteira. Eles queriam alguém que dirigisse o Uno da rádio lá. Era um carro de reportagem. Eu lembro que eu fiquei até chateado. Falei: olha, não vou te pegar agora, eu queria até uma pessoa mais nova e tal, para ensinar jornalismo e tal, mas vou ter que pegar alguém que já tenha carteira, né, tenha já habilidade para dirigir, para fazer as reportagens locais em Guarulhos. Falei: poxa, mas eu vou de ônibus e tal. Não, mas aí a rádio não quer ter despesa de mandar um táxi ou um motorista, enfim. Aí passaram-se 2 meses, né? Aí ele me ligou de novo, né? Fiquei até chateado esse dia. Falei: pô, vou trabalhar em rádio 6 meses depois de ter um DRT, né? Aí 2 meses depois ele me ligou. Estava em casa, sossegado, ele me ligou. Pô, me chamava de Ricardo na época, né? Então não tinha apelido de Cadu, era Ricardo Previeiro mesmo. Eu tenho umas fitas gravadas aí com o repórter Ricardo Previeiro da Rádio Boa Nova. E aí ele me ligou: Ricardo, você tá afim de trabalhar ainda? Eu falei: pô, mas eu desisti de tirar a carteira, não tirei a carteira, né, Maurício? Não, vem aqui, vamos conversar. Daí, nesse papo, ele falou: amanhã você começa. Eu falei: mas eu não tenho a carteira para dirigir, né? Ele falou: cara, você não sabe, o cara que eu botei no seu lugar, ele dirigiu e bateu o carro aqui na rádio. Aí eles acharam que os apresentadores, os repórteres, não tem que dirigir mais, vai ter que ter mesmo motorista. Então você vai de motorista. Eu falei: pô, agora facilitou, né? Então foi isso. Eu que ano foi? Foi em 1992 isso aí. Eu fiz o curso em 91 no Senac. Aí em janeiro, fiz em julho de 91 o curso no Senac, e em janeiro eu estava na Rádio Boa Nova. Eu lembro que, assim, foi um grande aprendizado, por quê? Eu lembro que o Maurício chegou para mim e falou: olha, você vai entrevistar agora um vereador de Guarulhos. Eu não sabia nada de política, eu estava dentro de um jornal, eu fazia propaganda em marketing no primeiro ano ainda, né, de comunicação. Ele falou: ó, que, quando, onde, como e por quê. Vou ficar do seu lado, eu vou jampear o telefone, você vai ligar para a assessora do cara e tem 6 perguntas aqui. Eu falei: pô, lê as perguntas, né? Eu falei: tá, não sabia de nada de política de São Paulo, muito menos de Guarulhos, né? Eu falei: então tá bom.
Aí ele peguei e li. Eu lembro que essa primeira foi desastrosa, né? Gaguejei muito, mas sorte que eu pude refazer as perguntas. Então, eu fiquei nervoso e tal. Mas as respostas estavam lá, ok. Consegui arrancar as respostas. A gente foi para o estúdio, ele emendou uma nova pergunta, eu fiz de novo as perguntas com as respostas, mas foi para o ar bonitinho ali, aquela entrevista, né? Mas, E aí, depois eu fiz... Oi? A experiência é importante. Isso. Quando a pessoa é jogada no fogo, acho que tem duas coisas boas, no mínimo. Primeiro, ela descobre que tudo aquilo que ela acha que sabe, não sabe. Não A sabe. experiência nova coloca à prova, né, a sua capacidade de segurar o rojão. Né? Você falou, gaguejei um pouco, é normal. Claro. Numa pergunta, você pode até gaguejar, agora não pode repetir essa dificuldade de se comunicar, porque aí complica. Então, essas coisas são importantes. Eu não tenho nada contra não, algum chefe que me botou no fogo no passado, porque com essas oportunidades eu descobri coisas novas, eu me descobri em alguns momentos, para isso aqui eu não sirvo, para isso aqui eu vou bem, e aí é que a gente tem essa oportunidade de ser uma nova pessoa. Agora, eu ia fazer uma brincadeira, dizendo, naquele tempo você já fazia parte do grupo de locutor-operador, ou você tinha operador separado com o vidro no estúdio, aquelas coisas todas? Tinha operador separado. Então, era uma rádio AM mesmo. Então, os apresentadores ficavam desse lado do aquário e tinha os operadores. E eu entrava de hora em hora para ler notícia, né? Então, tinha os noticiários que eles faziam. E daí, das 7 da manhã ao meio-dia, eu entrava de hora em hora, sentava com os apresentadores ali e tinha um microfone do lado na mesa. Era uma grande mesa, o microfone virado para você, eu lia, né? Então, tá no ar aqui. Eu lembro de um deles, que era o Rasputin, ele tinha um programa super popular lá. Aí o primeiro dia eu estava nervoso também. Não, Previeiro, fica quieto aí, calma aí que você vai ler agora no meio. Aí eles brincavam, começavam a brincar. Eles era mais descontraído, né? Era um AM popular, que eu falei. Eles brincavam, então eu entrava na brincadeira, ele lia notícia e já estava até cara de pau ali, já depois de um ano, né? O que a gente deduz dessa situação toda é que eles estavam criando, além da função que foi criada oficialmente, locutor-operador, eles estavam criando motorista-locutor, que acabou não dando certo. Não deu certo, né? Porque houve aquele tal acidente. E daí para frente, como é que você desenvolveu esse meio? Você faz curso de propaganda, é jogado para ir no jornalismo e gosta de música. Como é que você conseguiu revolver tudo isso dentro de você e chegar num ponto mais tranquilo, assim, profissionalmente falando? Então, eu entendi que foi um grande aprendizado, foi muito bom ter começado no AM. Eu acho que essas perguntas, entrevistas com quem eu mal conhecia de política, né? Eu utilizo muito hoje, assim. Então, sempre utilizei na minha carreira nas entrevistas com as bandas, com os artistas que foram no 89, qualquer outro, hoje com lives. Então, assim, esse jeito de entrevistar, eu acho que eu peguei muito do AM. Então, eu devo muito à Rádio Boa Nova a isso, né? Essa tarimba, essa manha toda de entrevistar. Então, levei isso comigo. Esse jornal durou 1 ano e 2 meses, né? Então, depois de 1 ano e 2 meses, eu acabei saindo de lá. Aí eu lembro que fiquei um período procurando rádio, né? Aí voltei a procurar as rádios na Paulista. E, por incrível que pareça, achei uma na Paulista, que era a rádio de shopping, que era do Shopping Paulista. Era a Paulista FM, que era a rádio dentro do shopping, ficava no topo do Shopping Paulista. Eu estava andando pela Paulista, entregando ali meu portfólio, minhas fitas na rádio. Eu entrei para comer um lanche no Shopping Paulista. Aí perguntei para o segurança, onde que é essa rádio aí? Que você ouviu um locutor falando. Falou, sobe lá e pergunta, né? No topo do Shopping Paulista. Aí eu entrei lá e perguntei, vocês estão precisando de locutor? Era Sistema Shopping de Comunicação. Eu lembro que o locutor que estava no ar ali no shopping falou, olha, eles estão procurando, eles têm no Plaza Sul, no Shopping Paulista e no West Plaza. Eles estão precisando de um cara no West Plaza. Aí eu falei, pô, mas você é locutor? Ele falou, sou, eu trabalhava numa rádio em Guarulhos. Eu falei, pô, então acho que eles vão te pegar rapidinho e tal. Aí eu lembro que deixei meu telefone e me ligaram à tarde, o Carlinhos da rádio, você é locutor tal, e tá precisando de um cara de manhã, tal, é estilo FM, né?
E aí eu comecei, eu acho que quase que instantaneamente aí, na rádio do West Plaza, depois saiu o Locutor da Noite no Paulista, eu fazia das 10 da manhã às 2 da tarde no West Plaza e das 6 da tarde às 10 da noite no Shopping Paulista, quando fechava o shopping. E era interessante, porque ali você podia apresentar, você podia colocar as músicas, eu lembro que tinha vinil, 2 picapes, as fitas eram cortadas, né? Então a fita era cortada no tamanho do comercial. A gente gravava uns comerciais também. Então entrava um testemunhal de uma loja e entrava um comercial gravado, um testemunhal e um comercial gravado. E tinha um relógio, né? Então era um relógio muito parecido com o que a gente usa hoje no FM. Então você abria a hora, aí depois de 15 minutos tinha um testemunhal, na outra meia hora um comercial gravado, e ainda. E você podia colocar as músicas, eu achava aquilo bom barato, né? Mas só que não podia colocar rock, você tinha que colocar as músicas estilo alfa, né? Uma coisa mais sossegada. Se colocasse um rock, você tomava bronca. Mas ali foi muito legal, porque vinham os pedidos das lojas de música. Olha que engraçado, as lojas ligavam lá, então tinha os ramais. Aí me pediam música, então estava ouvindo nos corredores ali do Shopping Paulista e do West Plaza. E aí eu lembro que começaram o pessoal, acho que era do frango assado, aí tinha as docerias. Falou, se eu mandar um doce aí, se eu mandar um prato, aí você toca tal música. Eu lembro que começou um jabazinho com as lojas. Eu ia falar exatamente isso. A prática do jabá está institucionalizada no Brasil Isso, em todos né? os sentidos, né? Em todos os sentidos, né? Mas era interessante, eu achava legal. Eu falei, como É eu uma podia colocar experiência ótima, não tenha dúvida isso, nenhuma. né? Então tinha os pedidos, aí tinha até aniversário do gente de loja. Então, é uma coisa que nem hoje eu mandei aniversário, a gente faz aniversário, você manda, parabéns, a galera tá ouvindo a rádio, você bota o áudio e tal. Então era muito parecido. Então foi uma outra grande experiência. Então, eram experiências mais simples, mas de um valor muito grande, porque ali você começou a colocar na sua mente como funcionava aquilo, de improviso, existem os pedidos, você pode mandar um parabéns, pode mandar um abraço, você cativa as pessoas, né? Então, você cativava num microcosmo, que é um shopping, mas aquilo já era um grande treino, né? Para você. Tá, então isso funcionando numa grande FM, você já tinha aquele lance de como funcionava num micro ali, né? Dentro de um local fechado, que era o Shopping Paulista e o West Plaza. E Mano, daí, então ali eu estava do lado do shopping do 89, né? Então eu já tinha levado 2 pilotos no 89, era só atravessar a rua ali, né? E eu brinquei muito com os donos de lá. Eles não acreditavam. Falaram, olha, eu só saio daqui, do Shopping Paulista, para atravessar a rua e trabalhar no 89. Eles davam risada, né? Então, eu fiquei um ano... vamos fazer os dois, né? Quem sabe? Isso, fazendo o West Plaza de manhã e lá. Eles davam risada. Eu falei, não, eles sabiam que eu gostava. E sempre me barravam, vai tocar rock aí e tal, né? Então, eu era bem censurado ali, porque você podia mexer na Estavam programação. colocando à prova a sua capacidade de programador musical. Mas olha, Isso. se você analisar, tem gente que gosta até de analisar esse lado, o universo com o que você É. estava trabalhando é diferente do rádio tradicional. Primeiro, porque você Sim, está falando com clientes fixos, ou seja, ouvintes fixos, que são aqueles que trabalham na loja e não podem sair dali, porque então, o dia inteiro estão trabalhando, mas também aqueles itinerantes, aqueles que passam. Né? A mesma coisa acontece com o motorista de praça, só que ele é um só, ele é uma loja. O motorista de táxi ou de aplicativo e tal, eu sou do século passado, bem antes da segunda metade, então eu falo ainda motorista de praça, que ele engloba tudo, senão você tem que falar de Uber, de 99, de mais não sei o quê. Enfim, o motorista, ele leva um passageiro, 2, 3, vai e volta o dia inteiro e está ouvindo a rádio determinada, a rádio Y. Lá existia a rádio fixa, né, que não podia isso. ser mudada como o motorista pode. Em compensação, passava a gente o dia inteiro que não se repetia. Além dos fixos, você tinha. Então, isso é um universo interessante para saber como é que as coisas estão indo, se está dando certo ou não. Pode ter reclamação, isso aí a direção deve saber. Né? Se tem reclamação do estilo, se estão gritando muito, se está muito alto o som, porque tudo aquilo existe, mas não pode incomodar as pessoas. É interessante esse tipo de experiência aí, em se falando de rádio, porque é uma outra modalidade. Bom, você dali partiu para onde? Para 89 a Rádio Rock.
Foi isso mesmo. Que ano foi isso? Eu fiz o teste no 89, foi de 94 para 95. Então, eu fiquei nessa rádio do Shopping Paulista aí, e do West Plaza, nesse ano de 94. Eu lembro que foi outubro de 94. Então, eu sempre atravessava a rua e ia pegar o adesivo no 89, né? E eu lembro que era a Tatiane, que era recepcionista, que depois ela foi para a MTV. Eram duas que eram estagiárias que ficavam na recepção ali no 17º, na Oswaldo Cruz, né? Então, eu lembro que eu chegava lá e ficava pentelhando. E aí, tá precisando de teste ou não? Pô, não tem. Quando tiver, eu dou um toque. Falou, pega meu telefone, liga aqui do Shopping Paulista. Assim falava isso. Pô, você tá aí no shopping? Daí as meninas falavam, então quando a gente vai comer aí no shopping, é você que fala? Pô, sou eu que falo, tal, né? Então, pega meu telefone. Eu lembro que eu anotei num adesivo atrás, 89, meu telefone, falei que era do shopping e tal. E já tinha trabalhado no AM, então eu lembro que foi isso daí. Aí eu lembro que foi uma semana antes de uma transição que teve no 89, parece que ia sair o Massari e o Tatola, né? E aí entrar o Luiz Augusto Alper. Então, o Luiz Augusto que ia entrar. E o Luiz entrou, né? Eu acho que ficou um mês ali que deixaram meu telefone. O Luiz, ele queria locutores novos, ele queria formar uma nova equipe, com gente nova, onde ele pudesse... segundo ele, né, trabalhar ou moldar no estilo do 89 que ele queria naquela época, que era 89 de 95 em diante, né? Então, eu lembro que o Luiz foi outra pessoa decisiva aí na minha carreira. Perdão, de 85 em diante. Não, o Luiz, ele trabalhou ele entrou como diretor em 94 para 95. Então, ele queria montar uma estrutura. Isso, ele queria. A partir de 95 como a outra partir de cara. 85. Mas o Luiz trabalhou com você, né? Ele trabalhou com você em 85, né? Então já era um estilo ali. Eu acho que ele já vinha trazendo o estilo que ele já que era tradicional de 89. Cada um que seguiu o estilo de rádio que foi criado, eu conheço bem. Agora, daí para frente, cada diretor, cada coordenador imprimiu o seu ritmo, a sua maneira de ser, de acordo com como as coisas foram indo. Sim, então, né? eu fiz confusão, eu entendi que você queria dizer, já que ele fez parte do time inaugural, que ele queria repetir mais ou menos aquilo. Foi isso que eu entendi, mas não é isso. Eu acho que ele quis repetir, mas com locutores novos, né? Eu acho que ele queria novas vozes, ou talvez pegar parte de tudo aquilo que era histórico de 89, que ele trabalhou, né? E passar isso para uma turma nova. Então, eu lembro que ele formou bastante gente ali. Ele foi a Luca nessa leva, foi eu, a Luca, o Alexandre Lupe, o André Góes, que hoje está no Eldorado. Então, ele foi o Sandro Anderson, né? Grande Sandro aí, tá lá no céu, grande Sandro também. Então, essa galera toda, ele formou uma turma ali. Eu lembro que em 95, que era uma turma que ele fez questão de que fossem locutores novos, talvez nem com tanta experiência, mas que se enquadrassem no que ele queria fazer no 89. E como você disse, trazer talvez a tradição da locução do 89 com essa gente nova aí, né? Então, e as reuniões eram longas com o Luiz. O Luiz conversava um por um, a gente gravava fitas ali, né? Para ele ouvir a locução, ele dava aquelas broncas lá, pô, tá errado. Então, foi uma coisa que talvez não exista mais, do coordenador sentar com você e ouvir o seu horário. Então, deixava um play rec com rádio gravador, aí só tirava as músicas e deixava a locução. Então, cada locutor sentava com ele, ali tinha uma hora da semana que você sentava para ele ouvir junto com você e anotava num papel. Então, assim, foi uma grande escola, né? Então, eu já gostava do estilo mais conversado, mais próximo do 89, não tão locutado, né? Então, achava que sabia muito do 89 por ouvir desde 85, né? Mas a gente entrando no 80 percebe que não era tão fácil assim, né? Então, já trazia alguma coisa de entrevista da Rádio Boa Nova, já trazia alguma coisa da Rádio do Shopping, mas eu lembro que, voltando a essa troca, o Luiz, ele passou na recepção e a menina deixou com ele esse convite. Aí ele pegou o adesivo e ligou. Falou, você tá aí no shopping e tal, não sei o quê, tô precisando de gente nova, hein? Vem fazer um teste. Quantos anos você tem? Eu acho que ele já estava com 21 para 22 anos lá. Falou, então vem aí fazer um teste. Eu lembro desse teste, né? Eu acho que foram uns 3, 4 dias depois. Eu saí do shopping, né? E fui fazer esse teste, atravessei a rua, e era um agente 89, né?
aí tinha, acho que era a música do Poison, dos Ramones, eu lembro que você tinha que desanunciar um bloco de música, era uma notícia do Eric Clapton, depois você anunciava mais uma música, vinha de um break e ia chamar o Agente 89, aí acabava o teste. Então, eu já ouvia, né, o barulhinho do Agente 86, que adaptou para o Agente 89, então era muito familiar para mim. Então, eu me dei bem nesse teste aí. Então, foi um teste que eu fiquei um pouco nervoso, mas como eu já ouvi 89, é importante você ouvir a rádio antes de você fazer um teste. Então, quando você fazer um teste numa rádio, é importantíssimo você conhecer o estilo da rádio, ouvir os locutores daquela rádio, e era o que eu fazia desde 85. Então, já ouvia o Zé Luiz, ouvia o Morcegão, ouvia... Nossa, toda aquela galera, quem mais? O Everson também. Então, eu peguei essa geração de locutores, né? O Guilherme, que depois foi para o Rock Wave, o Guilherme também. O Luiz Augusto também, né? Então, você tinha já uma experiência de ouvir esses locutores todos. Então, já sabia mais ou menos como que era o esquema de locução no 89. Aí faltou esse teste, foi esse teste. Mas aí o Luiz me chamou depois de quase um mês, né? Eu estava no Shopping West Plaza e ligaram no 89, acabei de chegar 2 da tarde lá, e falou, ó, tava saindo melhor, tem uma ligação para você. Me ligaram lá no shopping, e aí era o Luiz. Ô, Luiz, pô, Cadu, você pode vir conversar comigo aí? Você tá onde? Falei, tô no shopping. Falei, ó, tô saindo aqui 2 da tarde, vou aí. Cheguei lá 2h30. Falou, meu, tem um horário para você, das 3 às 7 da manhã. Compensa para você sair do shopping? Eu falei, mas é claro. Então, ainda pensei em fazer ainda uma das rádios do shopping junto, mas eu falei, não vai dar. Esse horário eu vou descansar, entrar às 3, sair às 7. Então, comecei no finalzinho, no meio da madrugada, comecinho da manhã. Aí começava o flash rock às 7, né? Você já estava perto do seu objetivo, porque o objetivo era dominar, né, o horário. Então, é normal que um coordenador coloque uma pessoa que ainda não tem experiência dentro daquele estilo para fazer fim de semana, para fazer férias, para fazer folga, para fazer madrugada. Por quê? É bom que as pessoas que não são do ramo entendam que o comprometimento é menor, para os dois lados. Quer dizer, não fica feio para a rádio se a pessoa não for uma boa comunicadora, e também não queima o profissional que ainda tem chance de melhorar. Ele tem que ser treinado, ele tem que entender qual é o estilo, e de madrugada você tem uma maneira de falar, de dia você tem outra. Tudo isso é coisa que o coordenador vai passando, exatamente fazendo como você citou, né? Chama o seu funcionário e fala, olha, vamos ouvir o seu horário para ver o que é que você falou, de que jeito, porque quando você está falando, você está empolgado, você está no ar, você está no céu, né? Está voando. Depois é que você põe o pé no chão e ouve e fala, puxa vida, aqui eu exagerei, aqui eu gritei demais, aqui. E essas coisas vão ajustando para que a rádio fique redondinha, bem aplainada, acertadinha e tal. Depois disso, o que é que aconteceu? Você saiu da madrugada, fatalmente, para o horário normal. Para amanhã. Já estendeu a partir das 6 da manhã, né? Então ele foi avançando com os horários, né? Isso é engraçado. Então, comecei a entrar às 4, depois entrar às 5, acho que foi das 5 às 9, né? Então, aí eu já ia até às 9 horas da manhã. Mas como você disse, então, sempre dava um frio na barriga. Quando você avançava 1 hora, é mais gente te ouvindo, né? Então, eu tinha essa noção. Então, até 7 horas da manhã, claro que São Paulo, hoje 5h30 da manhã, quando eu vou trabalhar entre as 6h89, tem um monte de gente já na 23 de maio, né? Então tem muita gente já acordada às 5 horas da manhã. Eu não tinha muito essa noção, mas até às 7, quando começava a raiar o sol no estúdio 89 ali no Oswaldo Cruz, já deve ter mais gente ouvindo, então você ficava mais esperto ali na locução. E a partir daí, quando foi avançando até as 9, falei, agora tem que ficar espertíssimo, né? Porque agora a responsabilidade é maior. É muito mais gente ouvindo você, né? Então, fiquei esse horário todo aí, esse tempo no horário da manhã, né? Da 89. Então, peguei a fase aí do Luiz Augusto, depois veio a fase do Oboruski, né? Então, vieram as trocas dos locutores, dos diretores. São outras experiências também. Porque quando sai um locutor, um diretor, melhor dizendo, com um estilo, acaba entrando um outro. Ele tem que se adequar ao novo time que ele está montando, né? A equipe. Então, ele trouxe outros locutores e mesclaram com os locutores que já estavam lá do 89. Então,
foi uma nova adaptação também. Então, você acaba evoluindo, né? É um outro tipo de trabalho, um outro tipo de diretor, e você está lá mostrando o seu trabalho, mas tem que se adaptar a um novo esquema ali. Então, foi o Boruschi, depois foi o Ricardo e o Juan Pastor, né? O Pastor já trabalhava um tempão em 89, com essa fase toda aí, até a fase que 89 mudou de estilo. A 89 deixou de ser a rádio rock, né? Isso foi em 2006, né? Para 2007, foi em junho de 2006, e ela passou no dia seguinte a ser uma outra rádio, que era uma rádio pop. E aí quem veio coordenar o Vaguinho, que era da Metropolitana. Então, para mim, aquilo era uma outra rádio completamente, né? Porque você saiu de um estilo rock, eu tive que me adaptar a um estilo pop, que não era o que eu estava acostumado a fazer, não era o meu estilo de locução, e não era o que eu ouvia, né? E eu continuei até 2010 nessa fase pop de 89. Então, eu peguei toda a fase rock e entrei nessa fase pop, que foi essa mudança. O logo da bandeirinha... Aqui você, desculpa cortar, aqui você atribui uma mudança tão brusca, porque a entrada da 89 foi uma mudança mais ou menos brusca. Ela tinha um estilo de rádio, sim, como antigamente, desde que ela nasceu, um ano depois, ela mudou. Então ela teve 1 ano e meio, vamos dizer assim, de Rádio Pool FM, sim, né? Tinha um estilo completamente diferente. Aí houve um acordo entre as direções do Jornal do Brasil, que ia coordenar a parte artística, e também a direção do proprietário, seria a parte, digamos, financeira. Então, eles passaram o comando para o Sistema Jornal do Brasil. E aí a história, tem muita gente que sabe, tem gente que não sabe, é só você entrar no YouTube, lá, colocar no meu canal, tem um programa muito gostoso, muito legal, que se chama, é uma série, Como Nasceu. Várias coisas que ocorreram no rádio, obviamente, no começo, das quais eu participei, eu tenho mais facilidade para dizer, para contar, porque não só estou vivo, graças a Deus, mas também estive lá dentro. Então, no começo, a gente conta algumas coisas, e uma delas que você vai gostar de assistir, até porque você vai rever pessoas que você ouvia e vai ver pessoas que você não conheceu, porque faziam o rádio, vamos dizer, do lado escondido. Então, tem uma série chamada Como Nasceu a 89 FM. Ela está no canal do YouTube, na série Como Nasceu. Entrando em listas de reprodução, a pessoa vai ver. São 4 episódios, em cada um deles a gente conta um pouquinho de como foi o surgimento. Por que surgiu? Por que ela mudou tão bruscamente e tal? Então não vale a pena a gente ficar repetindo aqui, mas eu aguço a curiosidade sua e de todo mundo que gosta da 89 para saber a verdade. E por que eu falo isso? Eu sou muito cético para certas coisas e para outras eu fico muito bronqueado. Quando eu acendo, vamos lá, ter acesso ao computador, eu coloco lá, vou pesquisar, não importa qual é o organismo que está escrevendo lá, pode ser a Wikipédia, pode ser outra coisa, pode ser uma coluna de alguém, você vê algumas bobagens, sabe, algumas coisas tão esdrúxulas que não tem nada a ver, mas nada mesmo. Historicamente, aquilo é mentira. Então, isso me estimulou a escrever não só o meu livro, a respeito não só da 89, mas eu conto o que eu fiz no caminho todo, são quase 52 anos de profissão e de amor ao rádio, isso que é importante. E aí eu conto uma série de outras coisas. Nesta série, eu resolvi falar exatamente o que aconteceu. E cada pessoa que participou fez perguntas e eu também fiz perguntas a ela. Por quê? Porque a gente não sabe tudo o que acontece. Quando eu vou embora de uma emissora, vou descansar, você não sabe o que está acontecendo lá dentro. E aí as pessoas contavam coisas curiosas. Por isso, eu convido todos vocês, você em particular, Cadu, para que acompanhe esta série Como Nasceu a 89 FM.
é só o começo. Por que ela nasceu, como ela surgiu, de onde ela veio, e etc, etc. Então, isso é muito interessante, porque traz momentos que a pessoa pode fazer ilações depois, falar, então por isso é que... Mas retomando, já dei uma volta muito grande aí, essa mudança brusca, como você disse, que de um dia para o outro deixou de ser a rádio rock e passou a ser uma rádio pop, o que isso causou, interna e externamente, para os ouvintes e também lá dentro para o pessoal que estava trabalhando? Bom, da parte externa, né? Eu lembro de estar no ar e ter manifestações no Orkut na época, não tinha ainda o Facebook. Então, no Orkut, criaram comunidades, né? Comentando a respeito dessa mudança do 89. Eu lembro que eu estava no ar num sábado e queriam subir, tinha uma mini manifestação ali na Praça Waldo Cruz e queriam subir ali para a rádio, não aceitaram aquilo. Então, os ouvintes, no começo, acharam que era brincadeira de um dia para o outro. Porque na época do Alvoruski, teve o dia 1º de abril, acho que um ano antes dessa mudança, ou 2 anos antes, teve uma brincadeira. A 89, a partir das 6 da manhã, começou a tocar pop, até umas 10 da manhã, depois falou, 1º de abril, brincadeira. Os locutores anunciando como se fosse uma metropolitana. E aí depois, brincadeira, todo mundo, é brincadeira, 1º de abril. Os ouvintes sacaram essa brincadeira. Mas no dia dessa mudança, não era dia 1º de abril. E alguns ouvintes acharam, peraí, o que é? Vocês estão brincando, começaram a vir ligações, aí não pararam as ligações, as mensagens, no Orkut ninguém entendia, né? Então, o público, claro que era fiel desde 85, para a gente que ouvia a rádio desde 85, eu ouvi 10 anos a 89, de 85 a 95, entrei em 95, né? Então, foi um baque mesmo, né? Um baque, eu acho que até para o mercado, né? Acho que as agências de publicidade, boa parte, não entenderam também, porque 89 era uma marca consolidada, né? Uma marca forte do rock, uma referência nacional, né? Em termos de rádio rock, né? Até hoje é uma marca fortíssima, né? E porque mudou a logomarca, mudou a estratégia mercadológica, passou a ser uma rádio pop, né? Então, para o público foi um grande baque. Eu, especificamente, foi um grande baque também, porque você fica, além do medo de saber o que vai acontecer com você, com uma nova direção, mas não é uma direção voltada para aquilo que você sabe fazer, que é rock, né? Então, os locutores ficaram apreensivos. Uma boa parte foi mandada um dia antes, né? Então, boa parte da equipe saiu nesse dia D. Isso foi um dia D mesmo. Eu lembro que eu estava de manhã e ouvindo os locutores me ligando, saí. E eu falei, olha, acho que eu vou sair também, né? Aí não me ligaram um dia antes dessa mudança, e eu fui para a rádio, sabendo que tinha essa mudança, e fui lá desanunciando. Eu lembro que a gente tinha um show do Linkin Park naquela época, tinha uns shows históricos, em 89, e aí no dia seguinte já era show da Mariah Carey, né? Aí eu lembro, ficou eu, o PH, o Sandro Anderson, o Léo, ficaram, acho que daquela safra toda, ficou eu, o PH, o Sandro e o Léo. Não sei porquê, na visão talvez do Vaguinho, fossem locutores que, olha, gostei da tua voz, achei legal, você se enquadra naquilo que faz parte do que eu quero fazer. Ele precisava manter uma parte da equipe, sim, né, os mais antigos, e trazer gente nova, foi o que ele fez. Então, ele mudou desde a equipe de promoção, ele mudou toda a plástica da rádio, então foi uma mudança de plástico, uma mudança muito radical, né? Mexeu nas raízes do 89. E a gente, foi criado naquilo tudo, né? E ver uma coisa nova, então para mim, foi um baque muito grande, né? Então, foi uma mudança que a gente teve que se adaptar do dia para a noite. Eu lembro que foi difícil, né? Mas, assim, eu tinha uma noção de rádio pop e aquele estilo de locução. O que ele queria era uma coisa mais Transamérica, mais Marcelo Braga, mais Marcos Braga, aquela coisa para cima, cantado tal, que era diferente do que a gente faz no 89. Então, a gente teve que mudar o estilo de locução do dia para a noite. Então, foi bem isso daí. Então, eu imagino os seus sonhos, quais seriam a partir daí? Porque se você tinha o sonho de trabalhar numa rádio rock, você está dentro dela e ela acaba, fica estranho, né?
Ficou muito estranho. Então, assim, foi um baque, um medo, e qual seria o futuro, né? Porque Sim. você está ali, você fala, meu Deus, eu vou ficar aqui até quando? Será que é só nessa fase de transição? Ou até que fase, né? A gente vai ficar. E eu lembro que a gente conversou eu lembro que eu conversei com o Vaguinho, ele ouviu um por um, tal, ó, meu estilo é esse, tal. Eu já sabia. Então, eu já dava aula no Senac. Então, eu dei aula no Senac na Rádio Oficina de 98 a 2003 e de 2003 a 2013 no Senac. Então, nessa mudança, a gente trabalhava. Então, eu ensinava para os alunos o que era uma locução estilo 89, né? O que era uma locução estilo Transamérica, uma estilo metropolitana, uma locução estilo Alfa ou Antena 1, que são as rádios mais adultas. Então, você tinha essa noção, né, como profissional, mas você trabalhar dentro todo dia, naquele esquema de locução, realmente foi difícil de adaptar, né? Por mais que você já tinha ali uma carreira e anos de rádio, né? Era diferente do seu dia a dia, fora do normal para a gente aquilo ali. E a gente até dava risada, a gente brincava, a gente não. Eu lembro que trocar de horário com o PH, eu não estou acreditando que está acontecendo isso. Então, a gente dava risada, desanunciar as músicas todas como se fosse. Como se estivesse na Transamérica, na Metropolitana, e estando no 89, no mesmo estúdio, no mesmo prédio, no mesmo estacionamento, e a gente fazendo uma outra coisa, né? Então, foi uma mudança muito radical em todos os sentidos. Quando você fala no mesmo estacionamento, significa que vocês já estavam na Paulista, né? Porque lá na Praça Oswaldo Cruz não tinha onde estacionar, a não ser no shopping. Aliás, quando você cita quando você fala do topo do Shopping Paulista, muito antigamente, antes de você nascer, ali era uma grande loja americana de uma cadeia muito forte chamada Sears Roebuck. E o estacionamento não coberto era lá em cima, era no topo, e depois é que foi refeito, foi montado o Shopping Paulista, e aí criaram os estacionamentos cobertos, todos para baixo e tudo mais. Bom, voltando, como é que você entende, ou vocês que estavam internamente, porque nem sempre a gente, quando é locutor, sabe o que a direção está tentando fazer. Como é que você viu a revolta? Revolta significa a volta e também a revolta do público. Olha, entendi, né? Porque na verdade, o que foi feito? Você esvaziou todo um público, você esvaziou aquele pote 89 Rádio Rock, e você teve que encher um outro pote, que era o Laranjinha com logo novo, com uma equipe nova, né? E mais um público que a gente não conhecia, né? Então, você falar com o público do 89, você tem aquela intimidade, né? Você sabe o que eles querem, o que eles não querem, o que eles gostam, não gostam, como eles querem que você converse com eles, né? Aquele público todo era diferente, a gente não tinha um feedback, tinha um feedback da direção, né? Durante um bom tempo teve uma revolta aí dos ouvintes da Rádio Rock, sim, eles não acreditaram durante um bom tempo naquilo que estava acontecendo. O que a gente analisava? Bom, do lado profissional, você tinha que se adaptar àquele estilo de locução e ao que o diretor artístico queria. Ok, tudo bem, vou me adaptar, foi o que eu fiz, né? É uma experiência a mais? É sim, então tudo bem. Você cresce como profissional também. Então, foi mais uma nova direção que eu tive que participar. Então, já era o quarto diretor, na 89, que eu estava trabalhando, né? Então, com outro estilo também. Então, você já viu, era a quarta mudança de direção ali, né? E essa última foi mais radical porque era uma outra coisa. Então, ok. Vendo do lado, como você disse, do lado dos donos da rádio, né? Talvez naquele momento, em 2006, o rock não estivesse tão vivo, né? Como eles comentaram, e tão forte como na década de 80 e 90 e começo dos anos 2000. Né? Então, você tinha ainda o Charlie Brown, Rapa, aquelas bandas que vinham, Tijuana, sendo lançadas em 2000, 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Acho que 2004 começou a complicar um pouco o mercado de rock, talvez, né? Mas você tinha 89 e tinha Kiss, ou seja, você tinha a maior fatia do bolo naquele segmento,
né? Então, a gente achava que aquilo não iria acontecer, porque você tem a Kiss de um lado, que é Classic Rock, e você é uma rádio que toca o clássico, mas tocava as novidades, lançavam as bandas, né? Então, por mais que tivesse algumas mudanças de direção nos últimos anos de 89, dentro do esquema rock, a gente não imaginava que iria mudar naquele ponto, né? Mas mudou. Então, talvez tenha sido uma mudança de estratégia dos donos, falar, então vamos, talvez aquela fatia do bolo que eu vou dividir com a Jovem Pan, com a Metropolitana, com a Transamérica, com a 97, que são rádios mais pop, talvez seja mais atrativo do que a gente continuar nessa divisão do bolo com a Kiss, e a gente, mesmo a gente tendo a maior fatia do bolo. Talvez naquela época eles acharam sensato aquilo. Eu, para falar a verdade, eu sempre preferi ficar com a maior fatia do bolo junto com a Kiss, né? Você tinha um público cativo e fiel ali, né? Por mais que o mercado não fosse total favorável a novas gerações do rock, a novos artistas do rock, mas era uma rádio segmentada e com uma marca forte ali no rock, né? Mas, enfim, passou por uma experiência aí de 2006, né? Foi, acho que junho de 2006, eu lembro que foi um pouco depois da Copa ali, até 2000, final, até dezembro de 2012. Foram quase 7 anos ali, né? Que a 89 experimentou esse estilo pop, né? Essa mudança de marca. E eu fiquei na rádio até 1º de dezembro de 2010, né? Então, eu lembro que saiu... foram saindo os locutores antigos de 89, os locutores de rock, né? Então, no primeiro corte, no dia D, saiu Zé Luiz, a Luca, Roberto Reis, todo mundo. E nessa leva ficaram 4. Eu, o PH, o Sandro e o Léo. O Sandro e o Léo morreram nesse tempo aí, e ficou eu e o PH. O PH saiu para fazer jornalismo na Band, ele gostava já de esportes, né? Então ele saiu e acabou ficando eu com todos os locutores que eram de outras rádios, que vinham da Jovem Pan, que vinham da Metropolitana. Então eu fui o último dos últimos daquela última geração de rock, né? Então eu lembro que foi até o dia 1º de dezembro, quando o Vaguinho veio conversar comigo e tal, e lembro que talvez eu ficasse, olha, então ia entrar, acho que a Lacta, ia ser Rádio Nestlé, a 89 Nestlé, foi uma época que ela ia fazer um name writing ali, né? E aí teve essa mudança. Aí eu, pô, Cadu, chegou o seu dia, né? Eu até dei risada, eu falei, olha, Vaguinho, depois de 4 anos com você, acho que até demorou. Porque era uma outra... Acho que ele sacou que não era... Não via de dentro da alma aquilo que eu estava fazendo, mas fazia bem, você é um profissional, né? Não era a rádio do coração que eu queria, né? Mas de lá, eu lembro que eu saí dia 1º de dezembro. Antes dessa saída, já tinha surgido um convite para a Mitsubishi, para a MIT FM, né? Eles já tinham me ligado, o Solano, o Barão estava no jornal, também estava meio que coordenando a Mitsubishi FM, era um naming right mesmo da MIT. E eu lembro que eles me convidaram. Daí eu não aceitei porque eu estava registrado em 89, tinha acho que 10, 15 anos ali de rádio. Falei, olha, eu vou perder tudo isso daqui, né? Que eu conquistei também, né? Então, se eu pedir demissão, talvez não valha a pena. Eu prefiro esperar até que me mandem embora ou eu continue por lá, né? Então, vamos deixar em aberto. Mas eu lembro que eles foram bem legais da Mitsubishi ali na Band, porque eu lembro que no dia que eu recebi a notícia que ia sair do 89, no dia 2 de dezembro eu liguei para o Solano. Falei, ó, Solano, recusei no passado, mas agora estou livre. Ele, sério, você saiu de 89 e tal? Falou, cara, então, dia 2 de dezembro, faz o seguinte, vou conversar com o pessoal, espera o Natal e Ano Novo, depois você estreia na MIT. Então, eu lembro que eu fiquei fora do ar um mês e pouco, e já estreiei na MIT FM, que era o horário das 8 da noite até a meia-noite, acho que é um negócio assim, né? Achei legal, horário tranquilo, gostei, né? E foi um convite bem legal aí da Mitsubishi, uma experiência muito boa, né? Então, ali foi uma experiência de sair da 89 mesmo, ir para uma outra rádio, que era no Morumbi, era uma rádio em parceria com a Band, né? Com a Bandeirantes. Eu lembro que no corredor tinham várias rádios ali, era a Nativa, a Band FM, a Band AM, e tinha o estúdio da Mitsubishi também. Então, era a rádio MIT FM, já estavam chamando de MIT, e foi uma experiência bem legal. A Mitsubishi era
uma rádio adulta, né? Então, foi uma outra experiência. Então, eu saí do esquema rádio rock para um esquema pop, e aí eu caí numa rádio adulta, que era a Mitsubishi. Era muito parecida com a Eldorado, né? O estilo de locução Eldorado, Antena 1, né? Então, ela era um outro esquema que eu até me adaptei fácil, né? Então, por você estar num 8 em 80, de um estilo conversado do 89, locução, para um estilo Marcelo Braga e Vaguinho da 89 atual, aí você entrava no meio termo ali, então foi fácil me adaptar. Sempre gostei dessas rádios, sempre ouvi Alfa, Antena 1, sempre gostei muito da Eldorado. Foi um prazer fazer a Mitsubishi nesse tempo todo aí, que foi um tempo de transição até eu voltar para 89. Então eu fiquei o tempo exato da Mitsubishi, né? E a rádio voltar a ser rock, e fui convidado imediatamente. Aí agradeço ao Júnior Camargo por ter me ligado um dia antes do 89 voltar a ser rock. Então a minha trajetória foi bem, saí no dia 1º de dezembro, aí fiquei acho que 1 ano e meio na Mitsubishi, que foi o tempo da 89 voltar junto com o UOL. Então ficou o UOL 89. Eu lembro que a Mitsubishi acabou nesse período. Então, acabou em fevereiro ou março, acho que é comecinho de abril de 2012. Eu fiquei esse tempo desempregado, né? Aliás, não fiquei. Eu fui trabalhar na Rádio Disney Web, a convite do Marcelo Braga. Ele estava montando uns esquemas de rádio web. Eu lembro que eu saí, um dos locutores de 89 que fazia 80 falou: Cadu, pintou uma vaga aí na Disney. Eu saí da Mitsubishi, fui fazer a Disney, que era o que eu já fazia no 89. Então, mandei um piloto da era Vaguinho e o Braga falou: não, tá dentro, você tá fazendo bem aí. E eu fiz trabalhei nessa experiência da Rádio Disney, não, desculpa, a Rádio Coca-Cola. Rádio Coca-Cola. Eu ia questionar, mas... Não. E fiz um teste na Disney. Eu fiz um teste na Disney. Mas sabe por quê? Eu lembrei de um teste. Eu lembro que eu fiz Mitsubishi e Disney. Aí eu passei na Disney para fazer o final de semana. E a Mitsubishi era um horário de segunda a sábado, eu acho. E eu queria fazer as duas. Aí a Disney não permite que você faça uma outra rádio, né? Mesmo sendo um segmento diferente. Aí eu tive que escolher, foi uma pena. Eu lembro que passei num teste da Disney e acabei optando pela Mitsubishi. Aí a Coca-Cola era um projeto do Braga. Pronto, agora me expliquei aí. Aí eu fiquei nesse tempo até o Júnior me ligar. Daí ele me ligou e falou: ó, Cadu, é o seguinte, amanhã 89 voltar a ser rock, a UOL fechou com a gente essa semana, eu vou voltar a ser tudo que era, a gente vai vamos tentar de novo o esquema rock, vai voltar o mesmo adesivo, a mesma logomarca, tal, você topa? Eu falei: pô, tô dentro. Isso era meio-dia do dia 20 de dezembro de 2012. No dia 21 de dezembro, falavam que ia acabar o mundo no dia 21 de dezembro, segundo os maias, aí eu lembro que eu entrei no ar, acho que meia-noite, né? Então tocou R.E.M., It's the End of the World as You Know It, né? E aí, meia-noite do dia 20 para o dia 21, voltou a ser rock. Eu estava no ar de manhã, 9 horas da manhã. Eu lembro que foi emocionante, porque os ouvintes lembraram de mim, né? Falaram: Cadu, o que você está fazendo aí e tal? E a rádio voltou a ser rock. Eles não acreditavam naquilo, né? Então, foi um outro ponto, foi emocionante, assim, na minha carreira, esses 2 últimos anos de transição, né? De mudanças bruscas aí na direção, na marca, no estilo de locução. Então, eu passei do estilo Conversar 89 com o estilo pop para uma rádio adulta, que era a MIT FM. Voltei a fazer a Coca-Cola, que era um esquema pop. Aí voltei a fazer o que eu sabia fazer, que era 89, né? Você passou por 2 grandes períodos. O sonho acabou, depois o pesadelo acabou. Acabou. O programa também está no fim, porque nós temos horário, e você sabe como é horário em rádio. Eu quero que você diga para os seus ouvintes, seus fãs da 89 e do rádio em geral, como está sendo hoje, 1 minutinho, por favor, como está sendo hoje fazer, mais uma vez, representar o seu sonho de vida, de trabalho, que é muito bom. Quando a gente gosta de uma coisa e ainda ganha dinheiro para fazer essa coisa, é melhor, não tem nada melhor do que isso. Então, seu minuto final para suas despedidas e dizendo como é que está a sua vida profissional hoje. Olha, eu acho que eu estou no auge, né? Com o Jornal 89,
um dos líderes de audiência. Com o jornal, eu consigo colocar a locução do 89, que eu sempre quis fazer, empregando um estilo 89, com notícias, com brincadeira, mais contraído. Então, eu acho que eu consegui condensar tudo que eu aprendi de 92 até agora, por todas essas mudanças e estilos. Eu acho que eu entendi que foram necessárias, né? Emprego hoje, no dia a dia, toda essa experiência, essas mudanças que me fizeram crescer como profissional, e eu acho que a gente tem que crescer a cada dia eu vou aprendendo mais coisas com a internet, com as redes sociais, né? Você tem mais uma bagagem de informação diária, então você acopla ao rádio as novas mídias, né? Então a gente está sempre aprendendo. E é isso, o locutor tem sempre que aprender, né? Com as mudanças, ou de trabalho, ou tecnológicas, a gente vai sempre se adaptando como o rádio, tem desde a década de 30 até agora, se adaptando a tudo e todas as mudanças tecnológicas. Acho que o locutor está seguindo o caminho do rádio, a gente tem que se adaptar e mudar sempre e crescer como profissional. É isso aí. Eu quero agradecer a sua presença nesse nosso projeto. Foi muito legal conhecer coisas da 89, da sua vida profissional, que eu desconhecia. Obrigado, foi um prazer. E a gente se encontra mais vezes, se Deus quiser. Marioca, é um prazer falar com você, sei da sua história, sua trajetória. Fiquei muito contente com o convite e estou sempre à disposição para bater um papo com você. Muito legal, viu? Obrigado aí pelo convite. Vamos voltar a conversar. Até mais. Tá bom, até mais. Um abraço. Esse foi o Ricardo Previero, que muita gente, como eu, pode imaginar que era Carlos Eduardo, por ser Cadu, mas é Ricardo Previero, o Cadu da 89. Então, obrigado a você que acompanhou a gente até agora. Estamos estourando um pouquinho o tempo, mas isso aí não atrapalha muito. É só para que a gente possa manter a disciplina, que é sempre muito importante. A gente volta a se encontrar na semana que vem, dentro do projeto Vozes do Brasil. Até lá!